Agradeço, hoje conversei com ele, agradeci. Foi lá, rezar lá. Depois eu comecei a melhorar. Eu falei assim, agora sim. E todo esse apoio, tudo o estar junto, o estar aqui agora, para a gente compartilhar saber, é fruto de uma gratidão mesmo. Então, para a gente se reconhecer nessa força ancestral, agradecer nossos ancestrais. Eu invoco aqui todas as mulheres, guerreiras de lutas, aquelas que vêm rompendo barreiras para a gente poder estar aqui hoje, na força da onça. Essa avó ancestral de proteção das mulheres, das crianças, da comunidade, né? Porque o que é a comunidade, senão as mulheres e as crianças trazendo um renovo e cuidando do resto da comunidade, cuidando dos adultos e também dos mais velhos. Os idosos não são descartáveis, né? Eles são parte da família, convivem junto, né? A intergeracionalidade. Hoje, se você pensar, vai morar com o vô, pensa que é um estorvo, né? O vô dentro de casa. Então, dentro dessa cosmovisão de bem viver, a mulher e a criança estão ali sempre fazendo o segmento da cultura. E é por isso que trazer hoje aqui honra a essas ancestrais, que vieram antes de nós, que nos ensinaram saberes, e também em luto profundo por todas as mulheres que a gente tem perdido para o ódio às mulheres. A gente vai usar de armas espirituais também para vencer o patriarcado, toda essa violência contra as mulheres e as crianças. Então, a gente vai usar das armas ancestrais também para curar os nossos corações lutados e transformar a nossa ira na ira da Mãe Terra e a ira da Mãe Terra na nossa ira, para nos sarar. Então, vou fazer um toré para a gente começar a fazer essa parte mais teórica, né, do letramento racial. Mas quero agradecer por vocês me darem essa abertura de fazer essa invocação para a gente abrir esse ciclo de formação e que o conhecimento nas nossas mãos, as trocas de conhecimento, as partilhas, como diz o Nego Bispo, que essas partilhas nos enriqueçam sempre. E só de poder fazer, eu já sou privilegiado. Gratidão. Olha a onça na ponta da areia, a onça lhe pega e arranca as orelhas. Olha a onça na ponta da areia, a onça lhe pega e arranca as orelhas. Olha a onça na ponta da areia, a onça lhe pega e arranca as orelhas. Olha a onça na ponta da areia, a onça lhe pega e arranca as orelhas. Viva a Força Cantada, viva a Iaiá, viva todas as mulheres guerreiras, viva nossas avós, viva nossas crianças, viva os mais humanos, viva a Força Cantada, viva a Mãe Terra viva. Quero agradecer e fortalecer a nós mesmas, né, juntos. Obrigada por poder participar, fazer junto esse ritualzinho. Gente, essa é a Rio lá de São Paulo, nossa parentona, que fez todo esse corre aí. Falou, eu estava lá internada, toda quebrada, durinha assim, na cama, a Rio falou, você está passando um aperto, por que a gente não faz uma coisa que você sabe fazer? O que eu sei fazer? Ela,
Dá aula. Você sabe dar aula, não é verdade. Vamos dar aula. Aí organizou tudo. Peca Torete, gratidão, Will. Obrigada. É nóis, é nóis. Depois de A nós. sopa de maracá para Rio. Pode botar teu slide? Por favor. Tá. Aí eu vou mantendo essa informaçãozinha aqui, tá bom? Da nossa onça preta aqui, especialmente para vocês. Muitas vezes. Que essa aula também seja um instrumento de bênção. Vou assistir que faça bem. Tá aparecendo aí, né? Vamos lá, guerreiros. Esse é um pequeno guia antirracista indígena, porque esse é mais objetivo. A gente vai no que acontece e o que não deve acontecer. Esse pequeno guia antirracista está numa a cartilha maior sobre a educação indígena que foi disponibilizada para os professores. E aí essa é a apresentação. E eu queria conversar com vocês a respeito dessas pegadinhas que são linguísticas, mas a linguagem ela é a reprodução de um pensamento, né? De uma lógica. Eu só falo aquilo que eu penso. Então, essa linguagem ela carrega muito mais do que apenas palavras. Ela carrega simbolismos pesados que constroem realidades concretas, realidades essas, infelizmente, de violência. Então, esse é o pequeno guia antirracista e a gente vai por aí, pelas expressões e os porquês. Tá bom? Pode passar, por favor, Rio. Então, qual é a ideia? Essa desconstruir essas visões coloniais e combater o racismo nos povos indígenas através da educação. A educação também pode ser no facão, como a Tuíra fez, né? Às vezes essa é a educação que eles merecem, e é uma educação, né? Peraí, aqui você não passa. Então, essa ideia de que povos indígenas são atrasados, selvagens, isso é no subconsciente das pessoas, dentro de uma lógica de que existe um processo evolutivo. E até para o bem, naquele pachamamismo, por exemplo, esse movimento que coloca os indígenas lá como santos e santinhos, né? Então, alegria, também apaga esse indivíduo indígena, né? Apaga esse indivíduo indígena porque coloca no lugar de que ele está em processo, né, diferente da sociedade envolvente, como se ele fosse um ser em evolução. E aí pode evocar todas essas ideias de darwinismo social, que colocam povos e etnias uns em graus de evolução mais do que outros, né? E a gente pensar que os povos indígenas preservam 80% da biodiversidade do planeta e são os atrasados selvagens, né? Então, é preciso tirar essa ideia dentro da educação como papel fundamental, mas pensando também em educação de modo amplo, né? A arte, o teatro, o cinema, a política, saúde, todas as áreas da vida precisam estar aí desconstruídas de racismo, porque, infelizmente, a sociedade capitalista faz isso, né? Essa visão eurocêntrica de povos melhores que outros, ela é a doença das pós-descobrimentos, invasões, que eles chamam de descobrimentos, né? Então, como o Nego Visto fala, né, que é o começo do fim do mundo para os povos indígenas, que é a chegada dos portugueses aqui e dos espanhóis, né, em toda a Biaiá. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar aqui de como nós estamos, né, nós, enquanto povos indígenas, panorama, origens do racismo, como o racismo se manifesta no Brasil, como o racismo contra os povos indígenas, e a expressão para ser retirada, o estereótipo, o estigma, e os motivos importantes para combater o racismo contra os povos indígenas. Isso aí já é o óbvio, né? Isso aí já até pula, pode passar. Então, a gente tem aqui esse número mundial, né, que são 5 mil povos indígenas no mundo,
370 milhões de pessoas. Não é tão pouca gente. Pensa bem. 370 milhões de pessoas no mundo são indígenas. No Brasil, né, aumentou 88% em 2010 e 2022, ultrapassando 1 milhão de pessoas. É 1 milhão e 700 mil. Atualmente, 305 etnias diferentes, 274 línguas. Quando eu fiz essa apresentação, a gente ainda não estava com o número de etnias que foi corrigido na semana retrasada. Que aumentou, porque vários parentes, inclusive aqui a foto da Silvinha, né, transfronteiriços, passaram a ser contados enquanto povos indígenas do Brasil. E porque, de fato, são. Você não consegue fazer essa separação. Várias coisas são diferentes, claro, com muitos povos, etnias, totalmente cosmovisões, mas existem pontos em comum que você foca pelo que há em comum, né? E não pelo que há de diferente. Pode passar para ele. Então, esse racismo ele tem essa origem colonial, né? Essa teoria, né, pseudocientífica, como falei anteriormente. Principalmente Gobineau, que tinha essa ideia de que havia formas de cérebro. Por isso que a gente fala, né, desse racismo científico, formas de cérebro, que era do homem branco, do negro, do indígena e do amarelo. Como se esse tipo de cérebro abrigasse uma inteligência distinta. E claro que a gente estava lá embaixo, né? Então, essa ideia aí do primitivo, e até hoje, gente, às vezes que eu passei situação de racismo, a maioria das vezes foi duvidando da minha capacidade intelectual. Pode passar. Então, esse racismo, ele aparece como essa negação de direitos, né? Como eles falam que povos inteiros deixaram de ser indígenas. Não, esse povo não é indígena, não, é um bando de, sei lá, de onde sai esse povo. Nega esse direito territorial pela negação dessa identidade, a violência física que a gente está vendo até hoje, a discriminação, o preconceito, os estereótipos na cultura, literatura e os livros. Esse imaginário ainda é o problemático. Eu sou da década de 80, na década de 80, o que a gente tinha de referência de indígena na mídia era Mara Maravilha. Era Mara Maravilha, se não era Xuxa com brincadinho. E aí, era isso. Havia um vácuo, né? Esses indígenas estão onde? Se saiu do território, não está como indígena do Fantástico, do Globo Repórter, você não é indígena mais. Essa é a referência que você vê. Pode passar. Expressões a ser retiradas, né? Como eu falei, né? Esse projeto colonial que ele está aí nas expressões, racistas, preconceituosas, e vão, sim, diminuindo a nossa entrada no mundo não indígena de forma que possa usufruir de bem viver, porque você vê, até quando nossos parentes indígenas conseguem alcançar cargos de liderança, normalmente as equipes não são indígenas. E não são. Então, isso evita com que as pessoas sejam colocadas ainda mais embaixo, porque realmente, na prática, os nossos saberes são, sim, ou são usurpados, né, dentro dessa lógica colonial de extrativismo espiritual e cultural, tanto quanto são colocados como segunda opção, como algo, né, uma pseudociência, né? Pode passar, por favor. Então, índio indígena, acho que é o óbvio, né? Mas estamos em tempos de dizer o óbvio. Um sabedor falou isso, né? Um sábio, porque tem tempos de dizer o óbvio, tempos estamos vivendo. Então, é isso, né? O índio é essa noção do atraso, do tecnológico, do antitecnológico, do primitivismo, do canibalismo, entre outros termos negativos, né? O bugre, né? A gente viu isso muito no sul, né? Mas aí tem como fala o parente Daniel aqui, é isso, os habitantes da terra como índios, a palavra traz a série de significados pesados, né? Então, além disso, essa ideia congela os índios a um passado distante, como os primitivos e não evoluídos, sendo estudados como seres do passado. A gente vai nas escolas, as crianças falam, vocês ainda fazem isso, é isso, é isso. É sempre no passado. É sempre esse lugar de não permanência no tempo. Como vocês caçam? O que vocês comem? As crianças estão... A escola vai até aí, porque ainda é uma coisa do primitivismo mesmo. Pode passar. E não o que a gente tem criado, como que a gente está
se reinventando. Então, os índios, né, essa invenção reducionista do colonizador, essa palavra feita para invisibilizar os povos e para se referir a uma pessoa, então a gente fala indígena. Tem gente muito fala, né, do originário, né? Tem muita gente que gosta desse originário. Para mim não tem problema, não fala no índio, nem tribo, né? Tem essa coisa aqui também, né? E o tribo, eu acho que até o som da palavra destoa um pouco, né? Tribo. É sempre associado a algo assim, pejorativo, a algo de uma população que está junto ali em um momento e depois já desmanchou. É algo, né, temporário, né? Não é uma população, é uma tribo, um ajuntamento desorganizado. Então, por isso a gente fala povo e etnia, ou etnia. Né? Eu gosto de povo, acho bem bonito. O que vocês acham? Povo? Acho que sim, povo, né? Povo é bonito. Você prefere povo ou etnia? Ah, depende do contexto, né? Acho que povo, com comparação internacional, assim, tem outras etnias, né? Como comparação, assim, né? É Mas, verdade, mais preciso mesmo é etnia, né? é, Eu gosto do som da palavra, povo. acho que é mais vivo o povo, é. Mas eu vou. Obrigado, Cris. E você, Jane? Eu também gosto de povo, Povo, né? principalmente. Eu acho que talvez quando você está lendo um texto, tal, etnia, fica, acho que explica melhor. Mas quando a gente está É mais falando, correto. quando a Aham. gente fala povo indígena, sabe? Eu acho que traz essa força do que é. Do coletivo, né? É, verdade. A gente... Então, vamos lá. Vou perguntar para a Rio, não, que a Rio dá para o falar. Vamos passar. Então, essa ideia do descobrimento, né? Que eu acho muito importante quando a crítica fica banalizada, né? Mas muita gente fala, não, claro, não foi descobrimento, foi invasão, mas a gente vê pessoas que se dizem historiadores usando essa expressão porque é oficial. Ah, eu sei que não, mas essa é a expressão oficial. Não, não é a expressão oficial. Não se pode eleger um ponto de vista oficial da história tendo-se a opção de ter um contraponto. Quando a gente não tem contraponto, sim. Agora, eu uma vez fui no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, meu Deus, você passa mal. Aí os parentes fizeram um contraponto. Tem um contraponto, pequenininho, pelos cantinhos, assim. Mas o grande mesmo é essa história dos heróis, dos borbogatos da vida, com suas estátuas. E o índio bobo, bobão lá, ó, que vendeu a cunhada, o cunhadismo, né? Que vendeu a filha em troco de ouro. É horrível. Enfim, troco de ouro não, para fazer aliança. Uma história mal contada. E você vê a data dos quadros, né, dos heróis, 1900, não é nada antigo lá. Eles contaram a história, né? Pintaram aquela história e recriaram ali. Então, é isso. Essa ideia de uma terra de bárbaros para a gente amansar, domesticar, tirar todos os recursos, explorar a mão de obra, e vamos ver o que é. Vamos tentar não matar, né? Mas estamos aqui para matar, né? Já chega, já sabendo que se tiver que matar todo mundo de uma vez, eles estão dispostos. Mas como eles já foram chegando ali muito doentes, de tempo de mar, tiveram que mais ser acolhidos e depois voltaram com mais peso em outras situações. Pode passar. Eu gosto quando o Ailton Krenak fala que os portugueses estavam meses náufragos e que já estavam sem comida, sem água, já todo adoecido, e os parentes os resgataram. E aí, então, depois eles foram traídos. Eu gosto disso porque não dá para saber se foi exatamente assim, mas faz bastante sentido. Né? Uma viagem longa, chegar, tem água fresca, frutas, infinidade de frutas, né, que o brasileiro conhece.
ter toda essa riqueza indígena. É muito bom. Meu povo é do Nordeste, quando eu vou lá para a aldeia, visitar os parentes, né? Eu vou lá visitar, não falta fruta, eu quanto é tipo, tudo quanto é tipo. Então, esse é um programa de índio, comer fruta na aldeia. Só que é essa expressão que a gente aí retira do vocabulário, porque não dá nem para ressignificar, porque dá tanto trabalho, né? Ah, não, programa de indígena, não, deixa eu falar. Acontece que é todo que é ruim, que é sem graça, que não tem valor. A gente sabe que o nosso programa, fosse falar um programa de índio, seria mesmo essa conexão com a terra, manter esse ouvido atento ao sonho da terra, saber o que ela quer falar para a gente. Então, fala alguma coisa na sua língua. As pessoas falam isso como se todas as pessoas indígenas não tivessem a língua, sem saber o histórico de violência por trás de uma perda de uma língua-mãe. Muitos processos de assimilação forçada do português, mulheres principalmente, né? Que eram pegas, sequestradas, esse famoso pega do laço, e que se falasse apanhavam, até falar a língua do opressor. Então, muitos povos, as mães são as mulheres que fazem essa manutenção da cultura, né? E essas mulheres impedidas de falar a língua morre. Não tem como. E a gente tem vários povos em processo de reaprendizado da língua. Isso é muito bonito. É você trazer a sua mãe de volta, não é? Eu estava caindo hoje, eu falar pelo menos uma língua indígena, pode ser qual língua indígena for. É importante. É essa mãe que apanhou, que não apanhou, teve a língua cortada, trazendo de volta à vida. Então, se eu me der o tamanho disso no Nordeste, só um povo fala a língua ainda, que é o povo funiô. A quantidade de povos indígenas que tem no Nordeste. Tamanha violência dessa opressão da fala, né? A fala é pensamento, por isso nós estamos falando aqui de letramento racial, né? Letra, a palavra. Tadinho. Muito cacique para pouco índio, cacique na política. Quando eu fazia parte da política institucional, isso me irritava. Porque eu falava, para, gente, vocês são gente inteligente, tudo de esquerda. Trabalhador, pensador das lutas sociais. Para de falar isso. Muito cacique para pouco índio. Primeiro, não fala índio. E não tem muito cacique, não. E não compara a gente, uma liderança que é sagrada, um título. É claro que tem muitas situações que banaliza, claro, ninguém é santo. Mas o original da tradição, o cacique tem uma puta de responsabilidade. E eu ainda conheço, graças a Pai do Povo, muitos caciques, muito porretas, com grande responsabilidade. Há aqueles que nem tanto, claro, mas outros que honram a ancestralidade que os colocaram enquanto caciques, né? Então, essa fala, ela coloca essa questão do cacique como algo muito banal. Né? Qualquer um pode ser cacique. Tem muito cacique para pouco índio, tem muito cacique na política, e é sempre essa fala daí desse contexto, normalmente, das lutas sociais. Pode passar, Paulo. Então, indígenas foram exterminados, os africanos escravizados, eu aprendi isso na escola. Eu ia falar que não, eu aprendi isso na escola, e eu sempre gostei de história. Gosto de humanos, das humanidades. Eu aprendi isso, eu falo, tem medo de errar. E eu ficava assim, gente, exterminaram todo mundo. A minha cabecinha questionadora ficava ali, rodando a maquininha ali. E isso está nos livros de história, eu fico sendo reforçado na nossa cabeça. Então, nem a gente é indígena, nem o parente é indígena, ninguém é. Ninguém, porque foram todos exterminados. E isso é uma lavagem cerebral fortíssima, fortíssima. Até então, os povos indígenas começaram a chegar em algum espacinho, né? Em 2012, as cotas indígenas, ali, os indígenas começam a entrar pouquinho na universidade, aí tem os parentes, aí no meio mais intelectual, né? O Wellington Krenak e tal, mas, de um modo geral, o indígena não existia, né? Não podia existir.
Então, essa ideia aí foi incutida na nossa cabecinha desde pequeno. E a gente sabe que não foi isso. Tanto o indígena também foi escravizado, quanto exterminado, quanto o africano também foi exterminado e escravizado. Ambos tiveram esse processo horroroso. Então, não dá para a gente fazer uma coisa dessa. É injusto, inclusive, com a memória dos nossos antepassados, né? Pode passar, por favor. Então, a abolição da escravatura indígena, como eu falei, os jovens também foram passar esse processo. Foi a primeira em 1755, no Grão-Pará e Maranhão, e depois em 1758, no país todo. Foram 200 anos de escravidão, é muito tempo. Para passar batido, é muito tempo. Hoje, celebra-se com a abolição em 1º de abril, que a gente entra aí essa coisa do Dia da Mentira, e foi essa suposta abolição também, porque os indígenas permaneceram cativos. Não houve. Tanto que não houve abolição, como não houve sequer uma, como diz, assumiu. O Estado nunca admitiu essa escravização do povo indígena. Quanto menos aboliu. Então, foi realmente o Dia da Mentira, e que a gente usa esse imaginário popular para todo dia 1º de abril fazer barulho. Lembrar o que aconteceu, e que nunca houve abolição, e 200 anos, esse embaixo do tapete, não dá. Tem que falar. Pode passar. Então, estereótipos e estigmas, nossa querida amiga Pancarita. Nosso amigo Diago. Selvagens primitivos, né? Essa ideia que desumaniza, aí o Krenak faz esse resgate do selvagem, né? Mas é uma coisa ainda do campo do mais acadêmico, das pessoas que já estão pró-indígenas, né? De um modo geral, o selvagem ainda é essa categoria da antropologia, desse baixo nível cognitivo. Índio preguiçoso, preguiça de índio, essa ideia de que os indígenas não trabalham, né? Como se a gente tivesse que participar de uma lógica de produção industrial, de produção de quantidade de excedente, né? Índio alcoólatra, bêbado, essa expressão de estereótipo, isso acontece principalmente nas cidades, né? Cidades pequenas, onde tem aldeias, e os parentes sofrem demais. Cidades pequenas reforçam uma violência muito grande contra os parentes indígenas. O termo bugre, né? Essa expressão trazida dos colonizadores também, né? Parece que é uma coisa do francês, pois eu acho que eu coloquei. Pode passar, por favor. É isso mesmo. Que é essa implicação racista do termo bugre, né? Que ele fala negação da condição humana da população indígena, implicação indígena como seres sem alma e inferiores. Deriva da palavra bugre, que por sua vez vem do latim medieval vulgaros, originalmente era usado na Europa medieval para designar hereges, especialmente membros da Igreja Ortodoxa Grega considerados não cristãos. Então, bugre é um não cristão, um ser sem alma. E aí a gente vai ter o grande processo de catequização, essa discussão tem alma, não tem alma, vamos matar, vamos escravizar e depois a gente mata, vamos salvar para Jesus. Pode passar. Então, o bugre é um sem alma. Então, o cabelo de índio, cara de índio, essa coisa do, nossa, minha avó era índia assim, sabe? Bem pretinho, cabelinho. Quantas vezes eu já escutei isso? E as pessoas falam, no sentido de bonito, ela não fala de sacanagem. A maioria das pessoas que eu ouvi falam isso para mim, não foi de sacanagem. É uma forma de querer se identificar, mas não é legal. E aí você fica olhando a cara da pessoa, não, mas uma pessoa bem branca. Minha avó era assim. Aí, pô, eu não sou uma avó bem pretinho, igual um carvão. Não fala assim. As pessoas falam. Então, não respeita a diversidade étnica e cultural de povos, né? Que antes da miscigenação já era bem diversa. Depois da miscigenação, principalmente. Tem muita gente que fala assim, não pode falar de miscigenação. Claro que pode falar de miscigenação, a história é real, é fatídica. As pessoas vão falar, não, porque é negro e indígena e branco. Se você não é negro, não existe pardo, não existe mestiço. Existe, gente. Existe. É uma realidade. E aí, principalmente, se as pessoas quiserem se assumir como tal, não atrapalhando outras pessoas, ok, né? Mas não pode negar também esse processo de encontro entre povos, que foram muitas vezes violentos, muitas vezes não foram violentos.
Então, a expressão mim, né, que entrou nesse imaginário infantil também, mais uma vez o ataque às nossas infâncias, né? Mim querer, essa coisa do indígena falar mim, as crianças tudo sabe, tudo. Então, e, de novo, tem essa questão da violência por trás da língua, né? E essa forçar falar também essa língua do português, do opressor, do espanhol, forçar também criar uma forma de se expressar, porque não é fácil aprender o português a nível de pressão e violência. E pensando aqui, guerreiros, eu gosto muito, às vezes, de falar umas palavras erradas. Às vezes é bom, né? Parece que faz uma ginástica, assim. Solta umas palavras erradas, é muito bom. Pode passar. Então, os motivos, né, para se combater esse racismo contra os povos indígenas. Além dessas informações, a gente vira formiguinha ou abelhinhas, né? A gente sai compartilhando os nossos saberes com as nossas florzinhas ao redor. Então, é compartilhar saber, disseminar conhecimento, manter a cultura viva, e além de reconhecer que a gente tem que lutar para que as culturas indígenas sejam respeitadas no Brasil, porque quando as pessoas colocam o utilitarismo, né? Quem leu o livro do Parente Krenak, ele fala muito disso, dessa tentativa de dar sentido e prática à vida a muitas coisas que não têm prática. Os povos indígenas sustentam o céu, sim, mas para além desse serviço público que os povos indígenas fazem para a humanidade, fora o utilitarismo, qual é a razão da importância de combater o racismo contra os povos indígenas, de se manter a cultura viva? Nós estamos falando de raízes ancestrais que nos remetem como pisar sobre a terra, no momento em que a maioria da humanidade está em crise, né? A gente chama da metacrise, né? A crise dentro da crise. E onde é praticamente impossível manter a sanidade. E povos indígenas, a partir da filosofia do bem viver, a partir dessa ideia de que eu sou natureza e tudo vai acontecer em volta, todos os povos do mundo em processo de desconexão da Terra, para a Terra se tornar só algo a ser extraído, explorado, e nos desconecta o nosso coração da Terra. Isso está deixando todo mundo adoecido, doente, cansado, confuso. Então, um motivo fundamental para se combater esse racismo, além da gente ficar pessoas melhores, é a gente entender que existe só uma forma de se pisar sobre a terra. É com muito respeito, é com muito carinho, é com muita escuta. E é, inclusive, o que eu desejo para nós. Que nessa virada de ano, a gente escute os sonhos da Mãe Terra. Seja pulando ondinha, seja o seu ritual, seja no outro dia, dormir até. Parar para ouvir os sonhos da Terra. E viver minuto por minuto, dia após dia, curtindo uma amizade boa, uma comida gostosa, um estar com os amigos, um brincar com um cachorrinho, com um gatinho, acordar, cuidar de si. Mas, não, deixa eu ficar bonita aqui. Eu passei a cuidar mais do meu cabelo, hidratar meu cabelo, depois do acidente. Eu queria saber, não parava para cuidar de mim. E aí eu percebi que toda vez que a gente faz tudo para fora e não faz para a gente está faltando com amor, com a gente mesmo. Então, uma cultura que fala de conexão com a terra, que fala de amor, e que eu estava me perdendo nesse bem viver, porque eu não estava cuidando direito, é uma cultura que merece ser compartilhada, ensinada nas escolas, na nossa casa, a gente precisa viver ela. O bem viver indígena não é só para as pessoas indígenas, é para as pessoas pró-indígenas. Para as pessoas não indígenas, a gente quer que eles vá para outro planeta mesmo, que eles não gostam da Mãe Terra, eles querem destruir, querem minerar, querem estar cagado, querem, né? Querem sugar a Mãe Terra com o canudinho. A gente não, a gente que ama ela, a gente tem que viver dentro dessa conexão com ela, do pensamento dela, do bem viver.
Então, para de falar. Agora eu vou deixar para vocês falarem, para a gente trocar umas ideias, tá bom? Criatura tem gratidão. Deixar meu microfone. Então, eu vou abrir para perguntas, comentários. Se quiser cantar, quiser rezar, pode também. Não estou conseguindo fechar aqui, Denise. Ai, que bom. Posso falar, então? Fico muito feliz, né? Que você está bem, com essa energia boa, esse sorriso, e fazendo esse trabalho maravilhoso que é nos despertar, né? Para uma cultura, né, original, né? São os verdadeiros donos do Brasil, né? E às vezes esse encobrimento, né, da cultura, o pessoal trabalha esse termo, né? De tão escondidos. Então, eu sou professora na faculdade, já tive alunos caigangue, guarani, então também procuro, né, me policiar com os termos. Então, para mim, foi uma troca muito. A gente fez para ajudar, mas recebi muito mais, porque todos os livros que eu já recebi, o material que vieram por e-mail, sou muito agradecida e tenho muito gratidão pelas suas palavras, pelo material. Foi assim abriu um tema muito interessante para eu estudar e estou trazendo para a sala de aula. Já incluí alguns livros, bibliografia, e vamos nessa retomada. Eu agradeço e desejo saúde, paz e tudo que continue firme e forte aí nessa batalha. Gratidão, isso mesmo. Vamos estudar, vamos ler, porque essa galera é boa. Chega a romper a gente. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Eu também queria agradecer essa oportunidade. E eu fiquei tão feliz quando eu recebi, né, a mensagem essa semana, que ia ser hoje. Hoje é lua cheia em Gêmeos. Eu não entendo nada de astrologia, mas eu sei que é bom. Então, eu falei, bom, que bom que vai ser essa semana, né? Estar aqui com a Árvore é assim, um presente enorme estar aqui hoje. Gente, a minha internet está muito ruim, então pode ser que vocês me escutem picado, viu? Porque, nossa, aqui na minha rua, aqui no meu bairro, a internet sempre para esse tipo, né, de seja aqui, enfim, sempre fica. Mas, assim, eu acho muito interessante, eu gosto sempre de escutar onde ela está, e aí eu sempre gosto de estar junto, porque é isso, é aprender o tempo todo, né, gente? O tempo todo, para a gente ir construindo internamente esse antirracismo mesmo, porque não tem como, a gente cresceu numa cultura racista, né? Então, o tempo todo... Peraí, filho, fala um pouco. Então, para mim, eu busco isso, para me desconstruindo no que ainda eu tenho, que possa ter da minha educação. Você colocou uma coisa que é muito importante. Essa semana, eu estava conversando com uma amiga que é católica, e eu sou ateia, mas sou espiritualista. E estudo muito outras culturas, eu converso um pouco com a Avril, às vezes, nas oportunidades sobre isso. Eu estudo a cultura oriental, a filosofia oriental. E ela é católica, e eu perguntei para ela, mas ela é muito aberta, sobre se ela achava que Deus surgiu com Jesus Cristo. Se a Terra surgiu com Jesus Cristo. Se antes de Jesus Cristo, e olha assim, ok, Jesus Cristo, assim, ele foi um revolucionário, né? Mas se antes de Jesus Cristo, que tem 2000 anos, 2000 e poucos anos, se não existia a Mãe Terra, os deuses dessa Mãe Terra,
entre adultos. Então, porque toda essa questão, né, gente, com a invasão, está muito ligada a esse poder, tanto da religião quanto do poder econômico. Então, são duas coisas muito fortes que tentam até hoje desacreditar, corromper e destruir. Né? Com essas duas questões que a gente está hoje lutando, assim, como aqui mais de 500 anos, quando os portugueses aqui chegaram. E a gente continua na mesma forma, né? Que é roubar, tirar as riquezas da terra e desacreditar para poder dominar. Então, assim, é isso, né? A gente fechar o ano e lutando por essa mãe terra e por aquilo que nos mantém, que se existe no planeta, se existe vida, e se estamos aqui, é por isso que a gente tem que lutar. Então, assim, é sempre uma bênção, eu sempre agradeço, é uma força que você traz para mim, para essa luta, né? E entender, e a gente poder compartilhar, inclusive com as outras pessoas de outras crenças, tal, não que eu não imponho nada, mas fazê-las pensar, né? Fazê-las pensar nesses dogmas, nessas doutrinas, que, assim, vamos falar, esses povos estão aqui muito, muito antes de tudo isso, né? Muito antes, esses saberes ancestrais, né? E, às vezes, a gente fica naquele quadradinho, é uma cultura que foi construída num quadradinho ali de um curto espaço de tempo. E é importante, eu acho que é isso, trazer essa visão que vem lá de trás, histórica, né? Para as pessoas refletirem. Senão a gente fica muito voltado para um presente. Mas é só... Eu queria colocar isso. Eu fico muito feliz de ouvir vocês duas e acho que é isso mesmo, né? Então, enquanto a gente precisa fazer esse movimento de retorno para a Terra, a gente vai usar nossas ferramentas, né? A educação, a arte, a cultura, a luta do enfrentamento também que está acontecendo no território, das pessoas do território, e o bem viver, né? A Cris falou, né? Está firme a retomada, forte isso. São retomadas que acontecem de algo que nos foi negado de uma existência, né? Como eu falei, né? Vocês não dizem por terminar. Então, quero agradecer muitíssimo a atenção de vocês. É claro, né? A gente falou 4 horas, ninguém vai ficar 4 horas, ainda bem que ninguém é doido, né? Mas está um horário de aula de faculdade, né? 45 minutos? Mas eu convido vocês para assistir as outras também, quem quiser, né? Depois pega o link, se quiser assistir na hora. Pode ser algo útil. E eu quero bastante mesmo que a gente possa ensinar uns aos outros, ser um espaço de refúgio nesse tempo de caos mesmo. Sabe? Porque realmente hoje eu vi uma coisa assustadora que faz sentido, que o cara falou assim, a extrema-direita, o pessoal que odeia a terra, eles não querem mais nem criar gado. Nem monocultura, aliás, porque não vai ter clima para aguentar monocultura, não vai ter chuva. Eles querem minerar mesmo, e é isso. A grande sanha é minerar. E a gente precisa estar bem, estar forte, saudável, porque essa mineração começa aqui no nosso peito, ó. Começa no nosso peito, algo que dói, roendo, igual o Zema nas montanhas de Minas. Então, a terra somos nós, né? Nós estamos a terra. Quando a gente fala de terra, a gente está falando de corpo. Então, a gente possa começar daqui, de nós, né? Então, um beijão, guerreiras. Se cuide bastante. Quem puder fazer um banhozinho de erva ainda hoje, faça, tá cedo, ó. Fazer. Gratidão, obrigada. Tchau, guerreiras, até mais. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, Eu tchau. vou fazer um banhozinho também. Gratidão, Arrasou. Faz um banhozinho também, olha, deu 47 minutos.